Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live press da semana. Dessa vez o convidado é o Bruno Cato, produtor e editor da TV Com. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Leite, assessor de imprensa na Santos Press Comunicação Integrada. Vamos bater um papo aí sobre comunicação, jornalismo esportivo. Vamos esperar o Bruno entrar aí. E aí, assim que o Bruno entrar, a gente já coloca ele na nossa live. Beleza? Entrando aí o pessoal. Mari, Uli, tudo bem? Esperar o Bruno. Já deve estar entrando aí. Bruno Cato entrou, hein? Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo aí. Tá conectando aí, vamos lá. Fala aí, Lucas. E aí, Bruno, beleza? Tranquilo com você? Tudo bem, tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa aí? A imagem não tá aparecendo pra mim, mas tô te ouvindo. Vixe, vamos lá. Vamos mexer aqui na internet, então. Vamos lá, vamos começar o bate-papo aí. Vamos lá. Já entrou gente aí, hein? Já entrou a Dá uma olhadinha aí. Vê se foi agora, Lucas. Você tá boa? Agora foi. Tá dando pra me ver direitinho, pra me ouvir bem? Tá ótimo. Show de bola. Bom, já entrou gente em peso aí. Cláudia Heloísa, Tamires, Uli, Laís, Marília. Galera entrou em peso aí. Assim que é bom, né? Quanto mais gente, melhor, né? Quanto mais gente, melhor. Ó, Bruno, o pessoal tá falando que não estão te vendo. Parece que o Bruno caiu. Vamos tentar reconectar aqui. Espera aí. Tentar reconectar aqui. Começamos bem. Agora sim. Começamos bem. Agora foi, com tela verde ao fundo. Falta daqui a pouco um fundo aqui legal, diretamente dos estúdios da TV Com. Bom, Bruno, faz uma apresentação inicial sua aí, você que é produtor e editor da TV Com, né? Bom, o pessoal que não me conhece, meu nome é Bruno, como o Leite já falou. No decorrer da entrevista eu vou acabar chamando o Lucas algumas vezes de Leite, mas ele vai explicar melhor, a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente estudou junto na época de escola, a gente estuda junto hoje na faculdade. Quinto ano? Acho que foi desde o quarto, né? Acho que a gente começou em 2007 ali. Hoje a gente faz faculdade no mesmo lugar, tem um monte de história com o Lucas. Coincidência do destino. Com certeza. Bom, mas aqui tenho 20 anos, estou aqui na TV Com faz 4 anos já, sempre trabalhando como produtor e como editor. Antes eu trabalhava no Radar Esportivo, foi o programa que abriu as portas para mim. O capitão Paulo Alberto, do Radar, junto com o pessoal todo, Walter Dias, a velha guarda do jornalismo aqui de Santos. Eu trabalhava como produtor, entrei em 2016, entrei, na verdade, um dia depois do acidente da Chapecoense, então já foi aquela loucura toda nos bastidores, aquela gritaria, correndo atrás de vídeo interessante, de informações. Foi uma loucura. No primeiro dia foi é o que eu sempre falo, Lucas. O meu primeiro dia mostrou como vai ser o resto da minha vida. E nesse dia eu tive certeza que era isso que eu queria fazer para sempre. Aí sim, isso que é bom, né? E como é que começou assim? Como que você chegou na TV Com? Porque você ainda estava na escola, né? Eu estava indo do segundo para o terceiro ano da escola, do ensino médio, e meu pai fez um exame no Paulo Alberto. E meu pai comentou, poxa, o Bruno ainda está meio em dúvida sobre o que ele quer fazer, ele não sabe se ele quer jornalismo, se ele quer educação física, enfim. Eu estava em dúvida entre os cursos, não sabia o que eu queria fazer. E aí o Paulo Alberto falou, poxa, traz ele aqui no estúdio, e aí ele vê, se ele gostar, ele pode começar aqui com a gente como produtor. E aí eu comecei a fazer os programas aqui com o Paulo, tanto aqui na TV como na Rádio Guarujá, que ele também tem um programa dele que é super tradicional aqui em Santos, lá na Rádio Guarujá.
no AM 1550. E assim que eu comecei a entrar no meio, né, Lucas? Então, eu saí da escola muito convicto que eu queria fazer o jornalismo esportivo. Só que agora estou meio cambaleando assim, estou meio em dúvida, porque agora eu estou fazendo produção de um monte de outros programas, de temas, dos mais variados temas, desde esporte até um programa de políticas públicas. Acho que dá para conversar sobre isso mais para frente na nossa live, né? Uhum. E assim, Bruno, tem bastante gente aí nova, né? Já entrou a Laís, já entrou bastante gente da nossa idade, principalmente do nosso curso. Como que é o dia a dia de um produtor, o dia a dia de um editor aí? Olha, você precisa ter uma cabeça muito boa para começar, porque a correria, assim, na TV. Bom, eu falo porque a TV Com é uma emissora regional, certo? Então, o nosso público é aqui da Baixada Santista. Nossa demanda não é uma demanda de uma TV Globo, mas a gente trabalha muito, muito mesmo, porque a gente precisa estar sempre ligado aos fatos aqui, principalmente da nossa região. E a nossa região, ela não é de dar os fatos com facilidade. Você precisa prestar bastante atenção no que acontece ao seu redor, porque senão você vai deixar passar coisa. Trabalhar sempre muito concentrado. Então, você precisa estar ligado a todas as informações que saem, estar sempre ligado nos sites, estar sempre ligado no que as pessoas falam na rua, isso é muito importante. A gente, às vezes, leva isso como fofoca, ou como disse-me-disse, né? E é muito importante a gente prestar atenção no que acontece na rua, porque é na rua que a gente vai tirar as melhores informações. E o dia a dia, o que faz um produtor? O que faz um editor? Ó, Só vamos para o lá, pessoal vamos entender começar até. produtor primeiro. Vamos primeiro para o produtor, porque apesar de serem próximas, tem bastante coisa diferente entre um produtor e um editor. O produtor é o cara que vai carregar o piano, eu brinco. O cara que vai pautar o apresentador, é o cara que vai passar informação ao vivo para o apresentador, é o cara que vai atrás de convidado. Isso aí, é o que a Vitória falou, o produtor faz O tudo. produtor É faz isso tudo. mesmo, o produtor faz tudo. O É o produtor carregador de faz piano. milagre. Faz milagre, faz milagre. E a gente, às vezes, tá com um convidado engatilhado para um programa 1 hora da tarde aqui na TV. Dá 12h50, o cara liga e fala assim, alô, Bruno, tudo bem? Ó, não vou poder ir hoje. Desliga. E eu E só aí, tenho um como faz? convidado. Como é que a gente faz? A gente começa a caçar na agenda do celular, fala, putz, preciso achar alguém que case com o conteúdo que eu já preparei, porque a gente prepara o programa antes, né? O programa a gente prepara ali 11 horas, 10 horas, e o programa para entrar 1 hora. Então a gente precisa achar um convidado que case com o que a gente está falando e que faça sentido, né? Porque não adianta a gente fazer um programa de esporte e chamar um padre para participar do programa, que não faz sentido, né? Obviamente, né? O básico é esse. E o editor, qual que é o caminho? O que faz o editor no dia a dia? O editor geralmente é o que vem depois do programa, né? Então você está lá no programa ao vivo, o produtor preparou o programa, você fez o programa junto lá com o diretor de imagem que faz o corte, acabou o programa. Aí a gente vai olhar na decupagem, ó, isso aqui não ficou legal, a gente precisa tirar isso, vamos alterar tal coisa, vamos preparar isso aqui, ó, essa arte entrou errada, vamos ajustar o tempo de entrada dela, vamos diminuir o tamanho do programa, porque às vezes o programa ao vivo acaba estourando, né? E aí para a reprise a gente precisa ajustar ele para entrar com o tempo certo. Então o editor é o que vem depois do programa, o produtor é o que vem antes. E aí o que acontece durante o programa depende só de quem está apresentando. Um faz milagre antes e um faz milagre depois, é isso? Mais ou menos é isso. Bruno, uma pergunta assim, eu te conheço há muito tempo, né? E a gente tem uma paixão em comum que é o esporte, né? Principalmente futebol. E uma das paixões em comum é a Portuguesa Santista, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga o jornalismo esportivo em Santos, na Baixada Santista, porque, obviamente, eles destinam uma parte maior da cobertura para o Santos, né? Que é o grande do litoral e tudo mais. E para o Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Mas tem também a Portuguesa Santista e o Jabaquara e outros clubes aqui. Há um tempo atrás ainda tinha o ADG Guarujá, né, que disputava a última divisão, não sei se ainda disputa. São Vicente, que chegou até aí para A3. Como é que você vê essa cobertura esportiva na Baixada? Olha, é até injusto a gente comparar uma cobertura esportiva do Santos e dos outros times. O Santos, a cobertura esportiva do Santos é um mundo paralelo à cobertura esportiva da Portuguesa, do Jabaquara, da de Guarujá. Então são coisas muito distintas que não dá nem para a gente comparar. A cobertura do Santos é uma cobertura mais profissional, vamos dizer assim. É Sport TV, é Globo, é
São esses canais maiores, esses veículos Até de porque comunicação maiores. é um clube que Até tem porque, sim, agenda o ano inteiro, né? exatamente. E é um clube que tem uma expressão maior, né? Os outros times, os times aqui são clubes da cidade, são clubes que todo mundo gosta. Eu não conheço ninguém que não gosta da Portuguesa Santista, eu não conheço ninguém que não gosta do Jabaquara, eu não conheço ninguém que não gosta de ir ao estádio para ver um jogo de futebol desse. Mas na mídia eles não têm a mesma força que o Santos tem. E para a gente que noticia isso é muito complicado porque as informações que chegam para a gente não costumam ser muito fortes e não costumam ser muito confiáveis. Esse é o maior problema. Porque não tem aquela apuração, né? Não tem, enquanto tem 15 jornalistas cobrindo o Santos, a Portuguesa Santista tem um por semana, dois por semana. E Então, olha as lá, né? informações. E olhe lá, é. E as informações acabam sendo muito escassas. Então, essa é a maior dificuldade para quem faz jornalismo nos times pequenos. E aproveitando que você falou da informação escassa, como tirar essa informação escassa? É uma tarefa bem complicada, ô Lucas. Eu vou falar para você que não é fácil, mas você precisa tentar se inserir no clube. Então, você faz amizade com alguém, você conversa com o pessoal que está lá dentro, porque, querendo ou não, o clube de menor expressão é um ambiente mais familiar, né? Então, você faz uma amizade com um diretor, uma amizade com um treinador, com jogadores, eles têm, o acesso a eles é muito mais fácil. Então você conversa via Instagram, eles te respondem. E essa amizade que ajuda na hora de receber informação. Então você conversa, pô, o que está acontecendo aí e tal. E aí eles vão te falar o que está acontecendo. Não você não vai ouvir de outras pessoas. Porque ouvir de outras pessoas é perigoso. Porque você não sabe se é a verdade. Aliás, você falou dos amigos, né? E acaba de. Recentemente foi nomeado um amigo nosso, né? Como assessor de imprensa da Portuguesa, né? Né? O E é Vitor o de de Andrade. Andrade. É o grande curioso, né? O curioso do O grande futebol. Até eu queria curioso. parabenizar ele. Deixei um recado no Facebook dele. Falei, pô, Vitor, boa sorte aí. Porque a tarefa é difícil, mas ele é um cara super competente, gente boa, do bem. Tenho certeza que vai ter muito sucesso lá na Portuguesa. E esse ambiente familiar também torna até não só o ambiente de trabalho, mas até o jogo mais legal da gente ir, né? Com certeza, com certeza. Estar presente, né? Você vai na Até para trabalhar, né? Portuguesa, é todo mundo dando oi para todo mundo, conversando, para falar com o Walter Dias, depois vai, come um sanduba de calabresa, né? Sim, pega o amendoim do Zé. O amendoim do Zé. Então, é um Então, ambiente totalmente diferente, né? Eu costumo brincar que eu falo que às vezes tem dia que eu não vou que eu vou pro jogo da Portuguesa e eu não vou para assistir o jogo. Eu vou com para ficar com o certeza. pessoal, até para trabalhar. Até para trabalhar. No nosso projeto, que a gente pode falar mais para frente também, Mas a gente fala, com certeza. a gente ia trabalhar, mas a gente ia num sentindo, não tinha aquele peso do trabalho, né? A gente ia por É, prazer. Isso é muito até pelo gostoso. horário do jogo, né? Porque o jogo normalmente, a maioria das vezes, é domingo às 10, né? E Domingo às 10. a gente vai sem problema de acordar cedo no domingo, né? Que Pois é. normalmente a gente gosta, né? A gente quer dormir mais no domingo, mas quando tem português a gente faz um esforcinho, né? Com certeza. E assim, Bruno, agora continuando nessa do jornalismo esportivo, como é que você enxergou aí nesses quase 4 meses agora? O futebol retornou ontem, né? O Santos já jogou, já empatou com o Santo André ontem 1-1. O Corinthians ganhou do Palmeiras 1-0. Parece que se livrou do rebaixamento, né? Mas como é que você vê a cobertura esportiva durante a pandemia? Porque você não tinha pauta quase, né? Eram raras as pautas que você encontrava. Sim, com certeza. As pautas geralmente eram quando que vai voltar o futebol? E aí ficava naquela especulação, o futebol volta no dia 10, o futebol volta semana que vem, o futebol na Inglaterra voltou, mas no Brasil não vai voltar porque a situação é totalmente diferente. Então, as pautas eram muito limitadas no jornalismo esportivo durante a pandemia. Não tinha muito o que a gente criar, porque não tinha o que falar. E as Até as informações, TVs sofreram, né? com Passaram certeza, jogos antigos, porque a grade era sim. baseada em comentar o que acontecia no dia a dia, né? Exato. Todos os programas diários de esportes, uma hora acabou o que eles tinham para falar. Porque não tem movimentação de mercado, não tem jogo, não tem notícia de dirigente ou de técnico que caiu por mau resultado, porque não está tendo jogo. Então, As, acaba que as as notícias informações mais, acabam. as notícias mais comuns foram atrasos de salário, né? Ou Sim, dispensas. sim, atraso de salário, dispensa, acho que foi o que bombou, né? Inclusive afetou um monte de time grande e um monte de time pequeno. Acho que foi uma das poucas vezes que eu vi as notícias sendo comparadas entre Santos e Portuguesa Santista, ou entre
Corinthians e Mirassol, enfim, acho que foi quando ficou equiparado. E, inclusive, né, os clubes pequenos, obviamente, sofrem mais também. E você me falou aqui, a gente estava conversando antes, né, do programa nos bastidores, e você já me traz uma notícia aí para quem está vendo a gente sobre a Portuguesa Santista, né, sobre a reestruturação para a volta do Campeonato Paulista da Série A2, que é a segunda divisão aqui de São Paulo, né? É isso aí, a Portuguesa Santista anunciou os jogadores que vão retornar para o clube. Se você me permite aqui, eu vou pegar minha colinha, porque também não dá para saber tudo de cabeça, né? Então complica um pouquinho. Mas a Portuguesa Santista anunciou o retorno dos seus jogadores. E você vai reparar que tem jogadores que não estão mais, jogadores importantes, inclusive, que não estão mais no grupo. Mas a Portuguesa subiu alguns atletas do Sub-20 para compensar. E vamos dar o voto de confiança, né? Eu vou passar aqui os nomes para você, Leite, rapidinho. Ó, é Cleiton, o goleiro, Leandro, Rafael Ferro, Brumati, Luiz Felipe, Rômulo, Diogo Lopes, Matheus Leal, João Gabriel, Wendel, Guioto e Galego. Esses são os que já estavam no grupo profissional antes da paralisação. E a Portuguesa promoveu mais 5 jogadores do Sub-20. O Dudu, o Yuri, o Nicolas, o Wellington e o David. Por enquanto, esse é o elenco da Portuguesa. E já sabendo que perdeu alguns nomes importantes, né? Sim, o Gabriel Terra, o Calil, o Tauan, que fazia um bom campeonato. Então, o time acabou perdendo. O Lucas também, goleiro, né? Não renovou. João Lucas também, mas é que o João Lucas estava dividindo um pouco a posição com o Cleiton, né? Não, mas eu acho curioso, né? Porque aí a gente falou da cobertura esportiva durante a pandemia e é difícil você ver. Como é que você cobre uma portuguesa durante a pandemia? Se já tem, normalmente já é difícil de você ver tantas notícias no dia a dia normal. Na pandemia, então, como é que fica essa situação, né? Jabaquara, Portuguesa. E a Portuguesa ainda teve um agravante? Como que eu ia tirar informações do esporte da Portuguesa se todos os contratos foram suspensos e os jogadores foram afastados, a comissão técnica afastada, os jogadores afastados? Você chega no clube e não tem treinamento, você chega no clube e não tem informação, porque não tem treino, não tem jogo, não tem jogador, não tem o que falar. Já é difícil com jogador, com treinador e com jogo. Imagina sem treinador, sem jogo e sem treinador. Com certeza. Que mais que eu te perguntar? TV Com. Como é que foi o processo da TV Com durante a pandemia? Você fez o seu trabalho de casa? Como é que foi? Eu fiquei de home office por 2 meses. Eu fiquei trabalhando de casa. Cumpri todas as minhas tarefas que eu tinha para fazer aqui na TV, só que de casa. Exceto o corte, né? Porque a gente faz aqui também, a gente utiliza o VMix, que é aquela controladora de... Como se fosse o cara que muda a câmera, para o português bem claro. Então, a controladora ali era a única tarefa que eu não conseguia fazer de casa, porque não tinha como. Mas o resto eu fazia tudo por acesso remoto, eu editava, enviava pelo Google Drive. É claro que a gente tem algumas barreiras que a gente tem que se adaptar, né? Porque não é a mesma coisa trabalhar em casa e trabalhar no escritório. Mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando e vai fazendo a coisa dar certo, fazendo a coisa funcionar. E foi o que aconteceu. A primeira semana foi difícil. Foi difícil porque depende de internet, você em casa tem muito mais distração, isso é um fato. Então, a primeira semana é aquela semana que você vai se adaptando. E aí depois embala e você, às vezes, rende até melhor em casa do que no trabalho. E até porque você vai adequando o seu horário, né? Exato. Às vezes Exato, porque no trabalho você sai às 6, né? No trabalho você sai às 6. Em casa você fica até às 11, ou você para e começa de novo. O trabalho de produção do programa em casa continua o mesmo? Muda alguma coisa? Como é que foi para você essa parte? A gente adotou algumas medidas de segurança aqui na TV, porque o nosso principal programa é o Ação e Reação, que é o programa que a gente faz ao vivo da 1h30 às 14h30. E é o programa que a gente tem 2 convidados e um apresentador. E aí, como medida de prevenção, para a gente não botar os comentaristas em risco, nem os convidados, nem o apresentador, a gente adotou uma medida que fica na bancada. Tá aqui atrás, até eu posso mostrar daqui a pouco, já deixei montado para amanhã, com apenas 2 pessoas, uma em cada ponta, para ter o meio aqui como proteção, né? Para você respeitar aquele limite de 1,5 metro. Isso, e a gente adotou o link ao vivo, pelo celular. Então, na hora de combinar isso, era um pouco difícil, porque eu não estava na TV para poder ajustar isso, para poder ajustar o horário, enfim.
Então, como que eu fazia? Eu fazia o convite, eu combinava direitinho com o convidado sobre como a gente ia fazer, e aí eu mandava pro pessoal que ficou aqui trabalhando da TV, falava, ó, o pessoal que trabalha aqui é o Real e a Gisele. Falava, ó, Rê, vai entrar tal pessoa a 1 hora, e aí você dá as instruções dela daqui, porque eu não consigo te ajudar de casa com isso. Então a gente se adaptou, a gente achou um meio termo e fez dar certo. O trabalho é o mesmo, só que tem esses empecilhos que a gente acaba enfrentando, né? Com certeza, ó, entrou bastante gente aí da nossa época de escola, Munir, Miguel, Carol Agraz, entrou bastante gente já. Uma coisa que fica a dúvida aqui, né? Muitas empresas ainda tinham a resistência ao home office. Você acha que agora veio para ficar? É um assunto fora da comunicação, mas dentro, né? Mas Sim. veio para ficar o home office? Eu acredito que o home office é muito rentável, principalmente para a empresa, porque você pode diminuir o tamanho do seu escritório, botar seus funcionários para trabalhar de casa, você paga menos aluguel, você não paga vale transporte. Então, talvez para as empresas seja muito interessante. O medo que eu enxergava era, putz, será que em casa o meu funcionário vai render a mesma coisa que ele rende no escritório? Que faz sentido você ter essa dúvida, porque Sim, com certeza. às vezes em casa você tem filho para cuidar, você tem almoço para preparar, você tem janta para preparar. Então, isso deixa o dono da empresa com o pé um pouco atrás. Tem Mas acho que todas com a as pandemia. tentações de estar em casa, né? Ver um Sim, com filme, certeza. uma Você série, vê a né? cama ali te chamando, tá aquele friozinho gostoso, você fala, nossa, vou ligar um Netflix, vou deitar aqui, vou assistir um pouquinho de série. Isso tudo passa pela cabeça do empregador, né, Lucas? Com Então, certeza. mas eu acredito que com a pandemia, a gente viu muita gente indo trabalhar de casa e muita gente se dando bem trabalhando de casa. Muita gente rendendo melhor trabalhando em casa do que trabalhando no escritório. Então, na minha visão, eu acredito que o home office vai ser muito mais explorado daqui para frente. Aqui na Santos Press a gente adotou o home office, né? Até pela quarentena. Estamos em home office e eu acredito que, da minha parte, foi positivo, assim. Eu mesmo não sabia se eu ia conseguir render tão bem dentro de casa. Óbvio que a gente tem dias bons e dias ruins, como a gente tem no presencial, né? Então, Mas eu acho que o exatamente. resultado foi positivo. Eu particularmente, acho que veio para ficar, assim. Não digo nem na empresa, mas no geral, né? No mercado de trabalho, né? A gente, ó, só um parênteses aqui rápido. A gente estava conversando sobre como os clubes pequenos são mais acessíveis, né? E como a gente cria amizade lá dentro. Acabou de entrar aqui o Dema, que foi uma das Grande amizades que eu tema. fiz foi uma das amizades que eu fiz na Portuguesa Santista, o zagueiro Dema. Hoje ele está no São Bernardo, se eu não me engano. Se não for no São Bernardo, manda aí, Dema, por favor. Mas queria mandar um abraço para ele, falar São que ele é um Bernardo é o monstro. líder. Ele é um monstro. O Dema é um monstro. E é um cara super gente boa do bem, muito batalhador e joga muita bola, né, Lucas? Tava em 2 acessos, né, da Portuguesa. Teve 2 acessos, saiu no ano retrasado da Portuguesa. Não, ele teve do acesso da B para A3, né? E da A3 para A2. Ó, ele corrigiu aí. Tá Sertãozinho, Sertãozinho. Sertãozinho. É verdade, é verdade. É embaçado jogar com o Sertãozinho lá, hein? É. E ó, Leite, aqui ó, TV com Santos entrou na live também, hein? Ah, aí sim, vou até acenar aqui para a TV com o Santos. A Uli Nogueira disse que o Netflix é a perdição do home office. Com certeza. A Uli é Se você não uma tomar, série. se você não tomar cuidado com o Netflix, ele te puxa que você nem vê que ele te puxou. Não, realmente, Bruno. Mas uma pergunta agora. Você particularmente, como eu estava em casa, eu conseguia fazer o meu horário aqui, fazer minhas obrigações e tirava até um tempo entre o trabalho e a faculdade para fazer cursos, né? Para me aprimorar. O que você fez cursos durante essa parada? Você buscou algum tipo de conhecimento, digamos assim? Ó, não só fiz, como ainda estou fazendo. Eu Também. me matriculei em 3 cursos. Eu estou fazendo um curso de aprimoramento no Adobe Premiere, que é o aplicativo que a gente usa para editar vídeo aqui na TV. Eu faço um curso chamado Fórmula de Lançamento, que são sobre infoprodutos e lançamentos digitais. E faço o Plano V, que também é sobre lançamentos digitais. São os 3 cursos que eu faço hoje. E que talvez se eu não tivesse ido para o home office, eu não teria tido tempo de ter começado esses cursos. É claro Porque que a correria do dia a dia fica difícil. exatamente.
É claro que as férias da faculdade ajudaram. As férias da faculdade ajudaram. Mas o tempo em casa me facilitou muito isso também, porque a gente acaba tendo uma flexibilidade maior na nossa rotina e a gente pode começar a trabalhar um pouquinho mais cedo e parar um pouquinho mais cedo, ou dar um intervalo maior e ficar até mais tarde depois. Então isso ajuda bastante a gente a aprimorar as nossas capacidades profissionais, né? Aprimorar e adquirir novas, né? Sim, Eu fiz alguns cursos, estou fazendo ainda, um de Photoshop, de outros servidores que eu não tinha tão conhecimento, né? Aliás, tá querendo ficar mais bonito, né, no Photoshop. Botar um pouquinho mais de barba, botar menos um pouquinho mais feio, de né? cabelo. Menos feio, né? Você disse. Mas eu acho que isso é importante também. A gente consegue gerir o nosso tempo de maneira a também se aprimorar, porque a gente ganha com isso, né? A gente está adquirindo conhecimento em aplicativos e abrindo o nosso leque de trabalho, né? Com Acho que certeza. é importante. E eu até acho que a pandemia, é óbvio que não foi boa, né? Mas para a comunicação ela teve um efeito bom pro mercado. Eu vejo que as pessoas estão buscando a comunicação no mercado hoje em dia. Como é que você vê o mercado da comunicação antes e depois do coronavírus? A AC/DC. Olha, Lucas, você falou isso, parece que você leu a minha cabeça, porque a gente estava conversando sobre alguns assuntos antes de entrar na live e eu tive um estalo aqui e pensei, como algumas empresas que nunca pensariam em investir em um setor de comunicação, hoje elas prezam tanto pelas suas redes sociais ou pelas propagandas. Então, algumas empresas, por exemplo, uma empresa de dentista que antes não pensava tanto no setor de comunicação. Eu queria até mandar um abraço para o Vitor Leutz, que tenho certeza que está assistindo aí. Ele estava trabalhando numa empresa de uma clínica odontológica e é uma área que eu não imaginava que pudesse pensar em investir num setor de comunicação e que na pandemia mostrou a importância de você movimentar as redes sociais. Porque Com certeza. com tudo Do parado, você não posicionamento tem. da empresa, né? Exatamente, exatamente. E com tudo parado, você não tem aquela. O pessoal não se mexe, não vai até a sua clínica, então você precisa ir até as pessoas. E a rede Até social é porque um. tiveram que mudar completamente a forma Sim, de trabalho, né? A sim, minha mãe, por exemplo, ela tem um comércio de doces e ela tinha o iFood, mas ela viu na pandemia a necessidade de ter o delivery próprio além do iFood, né? De intensificar o delivery. sim. E a gente vê as pessoas tentando se adaptar a essa situação que a gente vive hoje, né? Isso, Então, com certeza. então a comunicação está sendo fundamental para as pessoas conseguirem lembrar que as coisas estão abertas ainda. E Quantos não só as restaurantes. redes sociais, né? A assessoria Sim, de mas imprensa também sim, com conseguiu certeza, simultânea, assessoria. né? Mas a É um gente viu espaço um crescimento das redes, né? A gente viu um crescimento das redes sociais, das com empresas, certeza. dos restaurantes, Não, até e mesmo de gente que nem tinha mecânico, coisas nada assim, criou. isso. Coisas que a gente jamais imaginaria ter um perfil na rede social, um mecânico, uma borracharia. São ramos que a gente jamais pensaria que estariam presentes nas redes sociais, hoje estão bombando. Então, a gente vê a importância do setor de comunicação dentro de cada empresa. Mandar um abraço, se você me permitir também, eu estou meio folgado, eu sei, mas o Pedro Filete aqui entrou na live, mandou um abraço aqui pra gente. Já tinha me avisado que ia assistir, pediu para mandar um abraço, então um abraço aí pro Pedro. Ó, eu recebi uma mensagem aqui, apitou aqui em cima. O meu sogro está assistindo pelo celular da minha sogra. Ele não Isso tem é Instagram, importante, não hein? tem Facebook. Pediu para mandar um abraço. É Então, um abraço importante, aí para o Fábio. importante. Então, para voltar para o assunto, você então entende que a comunicação ela vai sair mais forte dessa pandemia? Acredito que sim, porque agora as pessoas viram a importância de você ter um instrumento de comunicação, né, Lucas? A Não, importância que é você divulgar. e acho que não só na pandemia, né? Porque na quarentena muito se falou que, poxa, tá todo mundo em casa, é importante esse momento Tudo de conversar. fechado. Exatamente, mas acho que o pós é mais importante ainda, né? Você continuar, você manter o que você fez durante a quarentena, né? Porque Exatamente. com tudo aberto e você fazendo esses investimentos na comunicação e na divulgação do seu trabalho, os resultados têm tudo para subirem cada vez mais. Com certeza. A gente aqui na empresa a gente fala que o planejamento é a chave do negócio, né? A chave, Com certeza. o essencial para a comunicação é você ter planejamento.
E acho que as empresas buscam cada vez mais a comunicação com este planejamento, né? Sim, Eu acho sem que isso dúvida é nenhuma. fundamental. É fundamental. A comunicação hoje é um dos pilares mais importantes para uma empresa que quer crescer cada vez mais. Se você sem a comunicação dentro da empresa, você não consegue nada. Ó, quem acabou de entrar aqui foi o Enzo Gregório, Esse tem história, hein? amigo de longa data também. Esse tem O história. Bruno, eu queria te perguntar uma coisa, agora é pessoal, fugindo um pouco da comunicação. Como que você vê aí também o esporte? A gente falou bastante esporte. O esporte pós-pandemia. A gente viu muitos problemas financeiros dos clubes daqui e de fora também, durante a pandemia, né? Com cortes de receitas e tudo mais. Como você vê o futuro do esporte também? Porque, querendo ou não, via um mercado na comunicação, né? Sim, Um mercado forte. com certeza o esporte vai sofrer um impacto bastante expressivo, né, Lucas? Porque a gente sabe da importância da receita dos jogos, da receita de bilheteria, de venda de camisa, de pay-per-view, de cota de TV. Então, a gente sabe que os clubes perderam muito isso durante a pandemia. A gente vai ver, com certeza, eu aposto que os clubes agora, cada vez, principalmente esse ano, no ano que vem, eles vão ter uma dificuldade financeira muito grande, muito forte, e a gente vai ver isso que está acontecendo, Lucas. Jogadores tendo contrato rescindido, funcionários sendo demitidos, às vezes funcionários que faziam ótimos trabalhos sendo demitidos porque o clube não tem condição financeira de arcar com o salário, de arcar com os gastos que o funcionário gera para o clube. Então, vai ser uma situação bastante complicada, principalmente para os clubes pequenos, né? É. Isso que é triste, porque a gente sabe da dificuldade que eles têm, que eles enfrentam, das dificuldades que eles enfrentam quando está tudo bem. Quando não está tudo bem, então, complica muito, né? Não, os pequenos normalmente a gente acompanha e vê que é mais o não tá tudo bem do que o tá tudo bem, né? Porque é difícil, mas eu acredito que é uma área que merece uma atenção especial nesse pós, até porque gera muitos empregos também, né? Direta e indiretamente, né? Travou um pouquinho aqui o que você falou, acho que eu perdi o fio da meada aqui. Se você Não, puder porque repetir a pergunta. que é uma área que gera muitos empregos, tanto Ah, direto sim, quanto com certeza, indiretamente. com certeza. Com certeza. Dentro do estádio, quantos ambulantes você tem que vendem a pipoca, que vendem o amendoim? Por exemplo, o Zé do Amendoim, da Portuguesa Santista. A dificuldade que ele deve estar enfrentando hoje, por não estar conseguindo vender o amendoim que ele vendia todo final de semana, e a cada 2 vezes por semana ele estava lá no estádio vendendo o amendoim dele. E hoje ele não tem mais essa renda para ele. Porque às vezes a gente não sabe da história da pessoa, né? Às vezes ela trabalha com outras coisas, mas chega e ela usa aquele trabalho para complementar a renda dela. E, enfim, sem torcida, até quando voltar os jogos, essa pessoa ela não vai ter aquela renda. A renda dela volta só quando voltarem as torcidas, e vai demorar para voltar as torcidas aqui no Brasil. Com certeza. Eu até acho que voltou um pouco mais cedo do que deveria, né? Acho que voltou mais cedo do que deveria e vai acabar mais cedo do que deveria. Acho que até a oportunidade para adequar aí o calendário ao europeu, né? Com certeza, eu Mas concordo plenamente com você. isso são outras discussões. Isso não E olha adianta. que para a gente concordar com alguma coisa de futebol costuma ser difícil, né, Lucas? Com certeza. Ó, a Tamires mandou uma pergunta aqui. Vocês acham que agora que as empresas viram a importância das redes sociais com impulsionamentos, podem deixar de anunciar nas TVs ou em jornal? No caso do release? Eu acredito que é uma pergunta boa, viu, Tamires? Mas eu acredito que as propagandas nas TVs e nos jornais são muito tradicionais. Eu acredito que mesmo com muito sucesso nas redes sociais, com questão de propaganda, com impulsionamentos, o alcance realmente é muito grande nas redes sociais, mas eu acredito que algumas coisas são como rádio. A gente sempre acha que vai acabar, mas não acaba porque não tem como acabar. São coisas que, É. para acabar, tem que acontecer uma coisa absurda, entrar alguma coisa que dê muito mais retorno. A gente vê uma. Para quem anuncia, eu vejo para quem anuncia que anunciar na TV, às vezes, mesmo que seja uma TV pequena, vale mais a pena do que você anunciar na internet, porque quem assiste recebe uma credibilidade, porque a pessoa pensa, putz, só, tá anunciando na TV. É, Ainda tem isso, né? Não, eu acho até que pode diminuir.
Eu acho que pode dividir mais esse mercado. Mas eu acho que deixar de anunciar na TV e no jornal, acho difícil, até porque a gente vê, eu, por exemplo, como assessor de imprensa, a gente vê que dá muito resultado. Com certeza. Você vai fazer um evento, você consegue colocar esse evento numa tribuna da vida, numa TV, né? Qualquer que seja, ela te dá um resultado, ela te dá um retorno porque ela tem um público que é fiel, né? É aquele Isso. público que está sempre lendo, está sempre adquirindo aquele conteúdo, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Sim, e A além disso, né, fidelidade Lucas? Além da fidelidade do público, a gente também tem que lembrar que, apesar de tudo, a gente tem aquelas pessoas que são tradicionais, né? Que elas acabam vendo um anúncio na internet e falam, putz, ó, tá na internet, não sei se dá para confiar nisso aqui, tá na internet. Quem me garante que não vão pegar meus dados do cartão e não vão pegar meus dados e vão roubar todo o meu dinheiro e vão entrar no meu banco? Então, eu Na minha acredito que ainda família tem. tem um monte que não faz nenhum tipo de transação bancária Sim. online. Então, acredito que a nossa sociedade ainda tem esse preconceito com anúncios de internet. A gente acaba optando sempre por um anúncio de TV, ou por um anúncio de jornal, ou por uma propaganda de rádio, por um Ou até de outdoor, revista, né? uma revista. Então, a gente sempre prioriza esse tipo de anúncio, para depois a gente partir para a internet. Eu enxergo assim, pelo menos. Bruno, você me falou lá no começo que o esporte te trouxe para o jornalismo, mas que hoje você está meio dividido. Como é que veio essa divisão? Porque eu te A gente, conheço há muito tempo, a gente se conhece, a gente sabe que o esporte move a gente há muito tempo, né? sim. A gente entra na faculdade tendo uma certeza e durante a faculdade a Muda gente totalmente, muda né? totalmente, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei já com o intuito de sair jornalista esportivo. Então, eu entrei na faculdade e falei, tô aqui porque eu quero ser jornalista esportivo. Para quem não sabe, você começou na engenharia, né, Lucas? A gente acabou que não começou Um assim. ano e 3 meses de engenharia de produção. Então, a gente não começou, mas na nossa primeira semana, o Robson, o nosso coordenador, ele perguntou pra gente, o que vocês querem fazer dentro do jornalismo? E eu falei, eu não precisei pensar, eu falei, eu quero ser jornalista esportivo. Eu entrei porque eu amo futebol, sou apaixonado por futebol. E durante a faculdade, eu vi que tem outros ramos do jornalismo que me interessam muito. E estar aqui na TV me ajudou muito com isso também. Porque aqui a gente tem os mais diversos programas que você pode imaginar. Então a gente tem o programa Santa Casa e Você, que é um programa de saúde. A gente tem o Ação e Reação, que é um programa de políticas públicas. A gente tem o E TV com você começou com Esporte. o Paulo Aberto, né? Que era de E eu esporte. comecei com o Paulo Alberto, que já era de esporte. É do esporte, continua sendo. Aqui ele não tem mais o programa Continua na sendo, TV, exatamente. mas tem na rádio, né? Mas, enfim, aqui a gente tem uma variedade muito grande. E eu percebi que me interessam muitas coisas que eu não sabia que me interessavam. Então, um programa de debate, um programa de políticas públicas, até mesmo um programa de saúde, porque traz temas que são muito importantes para a sociedade que podem transformar a vida das pessoas. Que eu acho que o jornalista, no fundo, é isso que ele busca, né, Lucas? É ele transformar a vida das pessoas através da informação. Então, é isso que a gente Que não seja tão valorizado muitas não, vezes. na É isso. verdade, é mais desvalorizado do que seja valorizado, né? Porque no final a gente sofre com um preconceito muito grande. Que daria pra gente fazer outra live falando só disso, inclusive, né? Não importa quem você seja. Se você fala, eu faço jornalismo. Pô, aí, jornalista, meu. E jornalista, ou então você fala jornalista e o cara fala, putz, você quer um prato de comida? É complicado. Mas eu percebi que eu tenho muitas áreas que eu tenho muito interesse, que eu tenho muita vontade de explorar. O jornalismo gonzo, que a gente fez um trabalho com a Paula no Santa, você lembra? É um jornalismo que é baseado em vivência. É uma área que eu me apaixonei depois daquele trabalho que eu fiz, que eu passei um dia como deficiente visual. Foi uma experiência assim, foi uma experiência muito Eu difícil imagino. mesmo. A gente eu passei por cada situação que você não imagina, assim, de você andar na calçada e você ouvir o barulho do carro na rua e você tomar um susto porque você não está vendo onde o carro está. Enfim, então são áreas que antes de entrar na faculdade eu não sabia que existiam, para começar. E quando a gente conhece, a gente desperta o interesse na gente, uma curiosidade que faz a gente pensar, putz, será que eu quero ser só esportivo? Eu não posso ser político, eu não posso ser jornalismo de saúde, um programa de bem-estar.
Enfim, são tantos ramos que tem o jornalismo que eu vou sair da faculdade e acho ainda sem saber exatamente o que eu quero fazer. Não, e acho que até não só a área, como o cargo, né? Porque eu, pelo menos, quando eu mudei, eu fiz engenharia 1 ano e 3 meses, porque eu adoro número. Quem me conhece sabe que eu sou daquele cara que tá aqui, eu tô aqui na minha frente e tem 94, 57. Eu fico fazendo todas as variantes, somando, multiplicando, dividindo, mas ao O mesmo Lucas tempo tem um eu sou talento nato, apaixonado. né? A calculadora humana. Mas ao mesmo tempo eu era apaixonado pelo esporte e eu sempre gostei de escrever. E aí eu decidi mudar. Quando a gente entra, principalmente acho que quem gosta de esporte, vai com aquela ideia de, pô, imagina, eu me imagino na TV com o microfone, né? O Santos hoje joga com. A gente imagina como repórter mesmo. E quando a gente entra, às vezes a gente vai para uma área totalmente diferente, né? Você hoje está como produtor, editor, né? Até a área talvez você mude do esporte, mas eu me imaginava como repórter e hoje eu já não me vejo talvez nunca como repórter. A É, gente é, é toma sempre um curioso. susto, né? A gente toma um susto quando a gente entra na faculdade, né? Porque o primeiro ano é aquele conteúdo teórico, 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 que você fala, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Não era isso que eu imaginava que ia ser, e aí já bate aquele desespero, porque você fala, nossa, não é nada, não era isso que eu esperava. E aí depois você começa a entender que aquele conteúdo teórico vai ser a base que você vai ter para você poder fazer a prática, para você ter a prática. Você pegar o microfone, não é você pegar o microfone e simplesmente falar: ontem no estádio Morumbi, o São Paulo entrou em campo e venceu o time do Red Bull Bragantino por 3-0 com 3 gols do Pablo. Spoiler? Não é isso. Spoiler, tá? Não é isso que acontece, né, Lucas? Então, tem todo um conhecimento que a gente precisa adquirir antes de ir para frente da câmera ou antes de ir para trás da câmera também, porque a gente sabe que tem muito trabalho atrás da câmera que às vezes as pessoas não imaginam a dimensão que é o trabalho numa televisão. É, queria só mandar um abraço aqui para o Beto, José Roberto Chiarella, que acabou de entrar na live. Maria. Mas assim, eu particularmente, eu fiz estágio numa revista aqui da região um tempo. A gente até trabalhava perto e ia almoçar de vez em quando. Mas assim, eu vi a revista, eu vivi a revista. E eu queria viver a assessoria de imprensa. Todo mundo falava assessoria de imprensa, assessoria de imprensa. E a gente, no jornalismo, eu nem imaginava o que era. Aí eu entrei, conheci e fui trabalhar em assessoria de imprensa e falei, não, mas eu ainda quero experimentar rádio e TV. Olha, eu sou sincero. Hoje a gente até grava um podcast, que é uma forma até de rádio, né? Totalmente diferente, mas a gente grava o podcast. E, e eu me vejo na assessoria de imprensa hoje. Eu acho que eu me encontrei na assessoria de imprensa, particularmente, né? Eu não, já cogito não experimentar TV e rádio. Né? Você está desde o começo na TV, como produtor e editor. Você ainda acha que falta alguma coisa, experimentar alguma coisa antes de ter certeza? Ah, com certeza. Eu tenho uma vontade muito grande de experimentar tudo antes de me formar. Porque a hora da gente conhecer novas áreas é quando a gente está na faculdade. Com certeza. Então eu acredito que é muito importante a gente passar por todos os setores. Todos não dá porque não dá tempo, mas tentar É passar difícil. pelo maior número de setores possíveis. Assessoria, rádio, TV, empresa, porque as empresas têm o setor de comunicação também, é uma coisa legal para a gente ter essa experiência. Então, Até eu porque tô as falando empresas têm isso, a sua própria assessoria, né? Fazem a sua eu tô assessoria. falando isso, mas eu tô há 4 anos na TV porque eu faço o que eu gosto. Sim. Então, mas eu tenho vontade, sim, de participar mais de outras áreas do jornalismo, assessoria de imprensa, rádio. Rádio eu fiquei 4 meses com o Paulo Alberto na Guarujá. É uma pegada totalmente diferente da TV. Não há distância que nos separe. Não é, tradição é tradição. É, é uma. É uma. Esqueci a palavra, olha lá. É uma dinâmica totalmente diferente, porque é um veículo muito ágil. Você precisa ter muita agilidade. A TV você consegue segurar, você consegue botar um VT, você consegue falar para o apresentador, ó, segura que a gente não está conseguindo contato com o repórter, ou segura que o nosso convidado Você está vê sem até por microfone. um exemplo básico, uma transmissão de futebol na TV e uma transmissão de futebol na rádio, né? A gente até brinca que vem o time do Santos pela ponta esquerda de ataque com o Soteldo e você não consegue acompanhar às vezes, né? Já Sim. na TV é algo muito mais ataca, né? Toca, não sei quem.
é muito mais tranquilo, né? Eu acho que o Porque, rádio exige mais essa agilidade. exatamente. Se imagina você consegue imaginar uma narração de rádio na TV? Não, não. Não dá, né? A Imagina, pessoa porque tá a vendo o que tá pessoa já está acontecendo. vendo o que está acontecendo. Exatamente. O rádio fala tanto desse jeito porque ele precisa criar a imagem do que está acontecendo naquele momento na cabeça de quem está ouvindo. Então, por isso que ele usa tanto detalhe, às vezes tem exagero. Então, é um chute que passou muito longe, mas o cara fala, a bola passa pelo lado direito, e foi muito longe. Quem Você nunca vai assistir desceu os a melhores serra, momentos depois? quem nunca desceu a serra, ouviu um gol, achou que era um baita golaço, foi ver na TV e falou, pô, não Um foi frango do certo. goleiro, entendeu? O rádio é como se fosse um livro, né? Ele tem que mexer com a sua imaginação. Você tem que imaginar o que está acontecendo. Sim, É que o sim, livro é abstrato, né? Ó, sim. sua mãe até comentou agora. Como ler E um aí, livro. e aí você vê que às vezes até é igual a um livro, né? Você cria alguma coisa na sua cabeça, você lê e você imagina aquilo do jeito que ele falou. Quando você vai ver na TV, você fala, nossa, não era nada disso que eu esperava. Eu acho E que aí, a narração de um jogo de rádio e narração de um jogo de TV, acho que é a mesma coisa quando você faz o filme de um livro. Você, às vezes, entra cheio de expectativa para ver e sai meio, pô, não foi isso que eu imaginei. Porque é mexe isso com a mesmo. imaginação, né? É outra coisa totalmente diferente. E eu acho que é por isso que a rádio ainda, não digo se segura, mas impera ainda, né? Acho que a rádio tem um grande espaço na nossa vida ainda. Por mais que Com tenha hoje, certeza. por mais que você tenha aplicativos que você escuta o que você quer, não só música, como podcast, né? Hoje você escuta o programa que você quer a hora que você quer, né? Até um projeto pessoal, eu tenho um podcast e você faz parte de vez em quando, que é o Amor pelo Balão, que a gente fala de futebol, mais especificamente do Santos. E, é um meio, a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser, mas ainda tem os fiéis. O meu avô é um que, como ele sobe direto, ele escuta fielmente os mesmos programas. Até essa semana faleceu o grande José Paulo de Andrade, né? E o meu avô ainda falou, pô, grande perda, escutava quase todos os dias indo para São Paulo, né? E acordava cedo para ouvir, né? Meu, meu avô, 7 horas, estava em São Paulo. Acordava cedo para ouvir. Realmente foi uma perda muito grande para o jornalismo, né? O Zé Paulo tinha o programa dele desde a década de 60, se eu não me engano, na Rede Bandeirantes. O pulo do gato. E aí tem depois, esta meia hora é um oferecimento de... Aí não vou fazer o merchan, né? Mas todo mundo, acho que todo mundo conhece o Pulo do Gato, todo mundo conhece o Primeira Hora, todo mundo conhece o Bastidores do Poder, todo mundo fica um pouquinho irritado quando começa a Voz do Brasil às 7 horas. Então o rádio é uma coisa que ainda está muito presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu, quando volto do trabalho, às vezes eu abro mão de ouvir uma música no Spotify para escutar as notícias na Rádio Bandeirantes. Porque é uma coisa que é importante pra gente, principalmente pra gente que é de comunicação, né, Lucas? Com certeza. Aliás, é um bom assunto. Todo mundo fala, né? Jornalista tem que saber de tudo. Afinal, Bruno, jornalista tem que saber de tudo? É bom, né? De tudo um pouco ou um pouco de tudo? O que é melhor para um jornalista? É melhor saber de tudo, tudo. Porque senão, imagina se você faz uma pergunta pra mim agora e eu não sei responder, eu vou ter que começar a enrolar. E aí eu fiz uma colinha, não tem nem na minha colinha. Entendeu? Então é importante a gente ter conhecimento. É bom a gente saber um pouco de tudo, vai, para não ser tão cruel, mas saber um pouco de tudo é importante. Não, você pode ter sua especialização, né? Você pode ter uma área que você foque, o esporte, mas acho que você tem que estar inteirado do que está acontecendo todos os dias, praticamente, né? Não tem como. É normal que a gente desligue. Tem domingo que eu também, eu desligo aqui, né? Mas depois buscar saber o que aconteceu naquele domingo é importante, né? É importante. Aí é importante para nós profissional, né, Lucas? Porque para mim eu tenho que estar sempre muito antenado. Porque na segunda-feira tem programa de TV. Então eu preciso ter a pauta do final de semana para eu poder montar um programa que tenha informações quentes. Porque senão eu passo o final de semana inteiro desligado. E aí eu preciso pensar no programa na segunda-feira de manhã quando eu chego no trabalho. Só que eu chego, tem gravação do Vitor Duarte, do TV Com Esporte. Porque eu faço a produção do Vitor Duarte também. Então, eu não vou ter tempo para poder me atualizar e poder estar por dentro das notícias para fazer a pauta do Ação e Reação. Entendeu? Ó, Então, a Cris Cato comentou aqui, pediu para você mostrar o cenário. Aliás, é uma boa oportunidade para mostrar para o pessoal o cenário de dentro de uma televisão, né? posso mostrar. Quer fazer agora ou quer fazer no final?
pode mostrar, não tem Vou problema. mostrar então. Aí depois a Ó. gente passa para os seus projetos pessoais, que já temos 50 Vamos lá. minutos. Ó, aqui, deixa eu virar a câmera, acho que fica melhor, né? Onde a magia acontece. Aqui é o cenário do ação e reação, que já está montado para amanhã. Aqui foi o que eu montei para a gente fazer a nossa live. Aqui são as câmeras. Esse é o TP, a gente passa todas as informações que a gente precisa passar através do TP. Aqui é o retorno do apresentador. Ali é a câmera geral. Lá dentro tem as salinhas de edição, que eu posso ir lá depois. Aqui é mais uma câmera. Ali tem todos os cenários, as roupas, enfim. Essa é a parte do estúdio, né? Essa é a parte do estúdio que é bacana, que a gente acha que a produção da TV é só ter 3 câmeras e começar a gravar, né? Mas tem tanta coisa que gira em volta disso. Depois eu levo lá para dentro e mostro a controladora, onde a gente faz os cortes, onde a gente edita. E o fundo verde, que é onde a mágica acontece também, né? Aí é mágica. Aí eu assumo para você, né? eu assumo para você que isso eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque é uma coisa bastante complicada. Quem faz os nossos cenários aqui é a Gisele. Ela faz um trabalho muito bacana mesmo. E ela faz com uma facilidade que você fala, meu Deus do céu. Uma coisa que eu demoraria 1 hora para fazer. Isso, né? Uma coisa que eu demoraria 1 hora para fazer, ela faz em 5 minutos e fica melhor do que eu faria em 1 hora. Bom, a gente já está com 51, quase 52 minutos de live aqui. E eu vou partir para uma última pergunta aí, depois a gente faz nossas considerações finais. Bruno, seus projetos pessoais aí, para o momento e para o futuro. A Tamires, aliás, comentou que o estúdio é a Disneylândia dos jornalistas. É mais ou menos isso. E, olha, olha aqui, ó, eu parecia um tiozinho aqui, Leite. Eu tava tocando na tela e não tava aparecendo nenhum comentário para mim. Então peço desculpa se alguém mandou mensagem para mim e eu não vi, porque ficou assinado aquela pergunta da Tamires lá de trás, estava aqui, eu falei, nossa, não tem mais ninguém mandando mensagem, quando na verdade tem um monte de mensagem aqui. E então, um abraço para todos. Os jornalistas é justa, né? Porque acho que a gente, quando na faculdade, a gente entra aí pela primeira vez no estúdio, a gente fala, nossa, a gente tá dentro de um estúdio, né? A gente tem que botar o queixo de volta, né? Porque a gente fica com a boca aberta. Mas é muito bacana, assim, o primeiro impacto, né? Quando você entra no estúdio, você fala, nossa, é de verdade. Realmente. É de verdade. Eu tô aqui, é de verdade. E é uma sensação muito boa. É muito legal, né? Ver todo aquele equipamento, né? Que a gente sempre quer conhecer de casa e a gente tá do lado, né? Ver como tudo acontece. Sim, a gente vê como... E olha, a gente vê as coisas que acontecem, a gente passa perrengue, mas é muito bom. É muito, muito bom mesmo. Você acaba o dia, você fala, nossa, hoje o dia foi muito bom, hoje o dia rendeu muito. Ó, o Reale tá aqui, olha lá, me chamando para editar. Né? O Reale tá mandando aqui que chegou o programa para editar, mas fala, ó, Reale, tá exportando o Flash Mix lá, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu já vou lá. Mas é muito gostoso, Lucas. Final do dia, assim, você fala, nossa, é uma sensação de dever cumprido. É realmente muito gostoso. Um grande abraço aí pro Matheus Teles, tá mandando um abraço pra gente aí. Um abraço pro Teles. O Teles, ele trabalhou na produção do Radar Esportivo comigo, inclusive a gente tem, ele e o Marco F idealizamos um programa aqui na TV Com, que hoje está no Santa Cecília, que é o programa do Pedro Filetti. A gente que, não digo a gente deu vida, porque com muita competência o Pedro leva o programa à frente agora, lá na produção lá feita pela Santa Cecília, ele está muito bem lá, tá fazendo um trabalho excelente. Então, queria mandar um abraço pro Matheus, sempre esteve comigo, me ajudou bastante também. Acredito que eu aprendi muito com ele, do mesmo jeito que ele aprendeu muito aqui com a TV Com. E hoje ele está nos Estados Unidos, né? Tá fazendo faculdade nos Estados Unidos. Vai voltar aqui falando inglês, vai ter que aprender a falar português de novo, o Teles. Bom, para a gente finalizar, que está correndo o tempo aqui, a gente nem viu passar. Projetos pessoais. Temos o blog Só Tapa, que agora sofreu uma metamorfose e se transformando de baixo para cima, né, Lucas? Cobertura dos menores, né? O costume de falar leite me quebra às vezes, sabia? Tem problema. Eu tô acostumado já. Eu brinco que a única pessoa que não me chama de leite é minha namorada. Que ela fala, Lucas. Não sei como, né? Porque não sei como ela não se contagiou. Mas o de baixo para cima é um projeto super bacana que infelizmente a gente teve que fazer uma pausa, né? Por causa
da pandemia, a gente fazia a cobertura dos jogos e do dia a dia dos jogadores, dos atletas, Sem e elenco. É justamente pra gente sem falar. elenco realmente não tem o que fazer. A gente até tentou ali engatar uma sequência de informações, mas a gente sabe que as informações para esses clubes são muito escassas e complicou, e aí deixamos um pouquinho de lado, né, Lucas? Mas é um projeto muito bacana que acredito que, assim como eu, você também tem muita vontade de continuar. Com certeza. E que se Deus quiser, dia 19 de agosto está prevista a volta da A2, então, se Deus quiser, a gente volta com ele no dia 19 de agosto. Tem Olá. um projeto também que é fora do jornalismo, que é uma empresa que eu abri junto com o meu sócio, o Henrique, que chama Agência Rising. Para quem quiser acessar o Instagram, é Agência Rising Oficial. O nosso site é agenciarising.com.br. É Rising de acender, rising.com.br. E é uma empresa de lançamentos digitais, a gente vai disponibilizar cursos online, e é muito bacana, é um mercado que cresce bastante também, a gente pode até combinar de conversar sobre isso algum outro dia. É um mercado que cresce muito hoje, e é importante também falar sobre isso, porque é uma alternativa para quem está trabalhando de casa, né? Com certeza, com certeza. Bruno, 56 minutos, quase 57. Passou rápido, hein? Muito rápido. É muito bom sempre conversar com você, Lucas. Quando a gente tem intimidade é mais fácil, né? Nem parece uma entrevista, parece que é um bate-papo. Pô, uma Para quem conversa. não viu, a gente veio combinando, né? Camisa preta com Tá pontinho bem branco. parecidinho, é. Não foi combinado isso, Não foi. foi surprise. Não, mas a gente falou aí da pauta e realmente, até para os clubes grandes, né? Eu faço podcast, a gente cobre o Santos praticamente, né? E até o Santos foi difícil de falar. A gente retomou agora, oficialmente, o Amor pelo Balão, mas é difícil. Agora tem um assunto todo dia. Mas Mas, com a Bruno, volta ajuda, né? muito obrigado aí pelo seu tempo, por se disponibilizar a falar com a gente aí, essa 1 hora aí de esporte, de comunicação, de amizade, né? De tantos anos já. E venha mais vezes, viu? Vamos combinar mais vezes. Eu que agradeço pela oportunidade. O pessoal aqui da TV Com mandando todo um abraço para Santos Press, para o Rogério Amador. Agradecer pela oportunidade de divulgar nosso trabalho, de divulgar o meu trabalho também. Queria agradecer. Mandamos um abraço de volta. Queria agradecer mesmo, falar que foi muito bom, é sempre muito bom estar com os amigos, né? Virar algo leve, uma entrevista gostosa, que a gente acaba rindo, conversando, tendo uma vivência muito boa. Então, queria só agradecer e dizer que é só me chamar que eu participo de novo quando você quiser. Muito obrigado, Bruno. Tamo junto. Obrigado a todos aí que participaram da nossa live Santos Press com perguntas, comentários. Aliás, muitas perguntas até agora. O Rogério Amador mandou parabéns, rapaziada. Laís, parabéns, meninos. Cris Cato, show. Professor Márcio Seco, top. Todo mundo comentando aí. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima live press. Muito obrigado, viu, Bruno? Aquele abraço, Eu que cara. agradeço, Leandro. Abraço. Obrigado.